Santo. Esse é o nome de Deus. Esse é um dos atributos, é um conhecimento de Deus, um atributo. Nós conhecemos Deus como santo. Deus é santo, é a máxima de Deus, santo dos santos, pastor morto. As gangues vêm aqui, queima tudo. Nós estamos adorando, mas corremos risco de ser morto, e mesmo assim estamos aqui adorando a Deus. Vocês têm culto, têm oportunidade, mas a frieza entrou nas igrejas brasileiras. Havia uma alegria, a mãe com 7 filhos, se arruma aí, todo mundo de mão dada. Quem lembra isso? Não era asfaltado, não tinha carro portado, não tinha condução de ônibus, mas a mãe levava seus 10 filhos. Vamos que hoje é escola dominical, se arruma criança, hoje é estudo bíblico. Havia alegria para ouvir a palavra, alegria nas consagração, alegria para ir para o culto. Hoje é hora de culto, hoje é hora de ter o culto, hoje é o dia do culto. Cada um se arrumava. Eu lembro da época que eu tinha cabelo, eu podia fazer, cada um fazia seus penteados, se arrumava cedo e vinha para o culto, e era uma alegria. Jesus batizava com o Espírito Santo, porque a gente estava começando o culto já dentro de casa. O culto começava em casa, a gente começava já a se arrumar. É hoje, melhor tupete, a melhor roupa. Hoje é dia de culto. Hoje as pessoas, acabou as mensagens longas, acabou os mestres. Cadê os mestres? Foram-se embora os ensinadores da palavra. Hoje a maioria das palavras é 10 minutos, 15 minutos, sabe por quê? Porque não tem conhecimento bíblico, não estudam, não lê. Aí entram atrasados e tem vontade que dê 9 horas logo para ir embora, porque perderam a graça, perderam a vontade de adorar esse Deus Santo. A vontade de ir embora, mas naquele tempo a vontade era de não ir, era de ficar, era de adorar. Era por isso que nós tínhamos batismo com o Espírito Santo todo culto. E é aqui que eu encerro a mensagem. Isaías, ele viu a glória de Deus. Isaías foi um dos poucos profetas que viu o unigênito de Deus, viu o Messias lá no futuro. Ele viu Deus, mas viu o Messias sentado à direita. E no ano que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão com a glória de Deus, e ele viu ali o Senhor sentado no sublime santo, no trono santo dos santos, mas ele viu também os serafins. Os serafins tinham 6 asas. Ali os serafins estavam adorando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com 2 asas ele cobria os pés. Quando ele cobria os pés, ele estava querendo dizer reverência, esse lugar é santo. Lembra da época que a gente chegava, a gente ficava na porta, esperava acabar o culto, acabar a leitura e entrava, orava, uma reverência, um temor, porque o lugar que nós estamos é santo. Essa casa é santa, porque o Deus é santo nesse lugar. E os anjos protegendo as pernas, dizendo assim: eu sei que o lugar que eu estou é santo, por isso eu tenho que ter reverência. Ele protegia as pernas, e com as outras 2 asas, ele protegia o rosto. Ele protegia o rosto, botava a mão no rosto, e protegia o rosto para dizer o quê? O que ele estava querendo dizer com aquela asa no rosto? Era o temor do anjo, dizendo: o que está sentado no trono, ele é tão santo, que o temor que eu estou, eu não vou nem ousar em olhar, porque senão eu posso ser consumido por esse Deus que é santo. Um temor, um respeito, que eles protegiam o rosto, em respeito àquele que estava sentado no trono. E com as outras 2 asas voava e parava sobre o altar. Agora repete para mim o que significa serafim. Serafim. Repete, serafim. Significa anjos de fogo. Imagina bem,
para estar diante de um Deus que é fogo puro, somente anjos de formato de fogo. O serafim significa ardente fogo. Imagina um anjo desse, fogo puro. O anjo em formato de fogo estava ali no altar, os assistentes do altar, e eles estavam ali protegendo o altar, voando sobre o altar, com temor, com reverência, e eles nem se ousavam olhar, porque eles sabiam que quem estava sentado no trono é santo do santo. Aí no original em hebraico, eles vão dizer assim: Kadosh, 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 Adonai, Sivai Oti, Kadosh, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Até hoje os anjos estão cantando esse louvor. Eles estão dizendo santo, Kadosh, Kadosh, Adonai, Evani, Oti, Santo, Santo, é o Senhor dos Exércitos. Os anjos estão dizendo isso noite e dia, dizendo que Deus é santo. Aleluia. Por isso nos devemos nos separar, porque o Deus Santo está voltando para levar uma igreja lavada, remida, especial, de boas obras e santificada no sangue do Cordeiro. Nessa noite, quem recebeu esta palavra, se santifique nessa palavra. Alguém pode estar perguntando: não prego isso porque estou achando que eu estou como tal, mas prego isso por dependência desse Deus Santo, com reverência, com temor. Estou aqui tremendo, como se fosse a primeira vez pregando. Estou aqui tremendo, mas sabe por causa de quê? Porque eu sei que eu estou falando de um Deus Santo. Sei que eu estou diante de um Deus Santo. Não estou aqui para constranger, para doutrinar, mas estou aqui para dizer para a igreja: eu preciso, você, nós precisamos nos separar para Deus. Nesse mundo caótico, nesse mundo mau, nesse mundo sem Deus, nesse mundo que vai de mal a pior, aonde eles estão andando na contramão da santidade. Mas a igreja, ela é santa. A igreja continua dizendo Kadosh. A igreja continua adorando Adonai, Elohim Adonai, continua ainda adorando ao Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus que aqui nesse altar ainda pregamos e continuaremos até Jesus voltar sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é tão importante que sem ela ninguém, esse ninguém quer dizer que não tem espaço para quem quer que seja, porque alguém pode estar achando que tem tempo de casa, que ele já é doutor, já é formado, alguns dizendo em divindade, se há que existe isso que nem existe. Por isso está dizendo ninguém. Por que está dizendo ninguém? Porque o Senhor, Ele não passa, a mão não é para todos, ninguém. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não importa se é presbítero, se é pastor, se é membro, ninguém verá sem a santificação. Tomamos ela em nossas vidas, e Deus nos ajudará a viver pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te ajude. E como se santificar? Olha aqui, ó, encerrando, ó. Olha como que a gente se santifica, ó. A leitura da palavra. Mistura, leitura da palavra, oração, jejum, louvor, se afastando de tudo e de todos que falam coisas que não agradam a Deus. Isso vai te ajudar na santificação. Você falou sobre santificação. E cadê a receita? A receita está na palavra. A cura está na palavra. Ande pela palavra. Ore, busque, jejua. Porque sendo assim, nós vamos conseguir nos santificar e ver o Senhor dos Senhores. O Senhor está voltando. E a igreja está dizendo: Maranata, Maranata. Quantos podem dizer Maranata? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Santo, esse é o nome de Deus.
Esse é um dos atributos, é um conhecimento de Deus, um atributo. Nós conhecemos Deus como santo. Deus é santo, é a máxima de Deus, santo dos santos. E ele disse assim, Pedro dizendo: como é santo aquele que vos chamou, Deus, agora vós que foram chamados por Deus, sede santo, sede santo, sede santo em toda maneira de viver. O que é toda maneira de viver? Andar, falar, se vestir, se proceder. É todas as áreas da vida. Essa é a maneira nova de se proceder. Aí o 16 vai dizer assim: como é santo aquele que vos chamou. Vai dizer, por favor, ele está quase dizendo assim, por favor, sede santo também. Quando nós falamos os santos, não é aqueles de barro, não é aqueles que estão parados lá sem falar, sem ver. O santo é aqueles que foram salvos, justificado, regenerado, santificado em Cristo. Esses são os verdadeiros santos de Jeová, porque eles foram santificados em Cristo. E essa santidade, ela vem de dentro para fora. Ela não é só exterior, ela começa primeiramente interior. E é por isso que Pedro dizendo isso: sede santo, porque o Deus que tem lá em cima é santo. Então, para chegar num céu santo, completa para mim, por favor. Para chegar num céu que é santo, temos que procurar o quê? Parabéns, os irmãos estão ligados. Se o nosso Deus é santo, os filhos também têm que procurar ser o quê? Santo. Porque só habitarão lá os santificados, os separados, os cortados, aqueles que não erram o mesmo erro, mas que erram novos erros, que dia por dia. Lembra que Jesus disse em Lucas 9:23. Olha a coisa linda que vai dizer em Lucas 9:23. Palavra do nosso Senhor Jesus. É Bíblia, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Se alguém quiser acompanhar, negue, renúncia, negue a si mesmo, toma a sua cruz, dia após dia, tome a sua cruz e siga Jesus. Vem alguém dizer por aí na carne, segue o líder. Olha o líder maior, Jesus. Esse é o líder que nós devemos seguir. Segue Jesus. Aos Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todo, porque a paz é a irmã da santificação. O que é seguir a paz com todo? É que se tiver em mim, se tiver em vós, pelo amor de Deus, procura ter paz com essa pessoa, por mais complicada que ela seja. Mas se a paz está em você, a Bíblia está dizendo isso. Ela fala da santificação, mas ela tem ali antes, aliás, de seguir a paz. E a gente pula direto para a santificação, e às vezes esquecemos da paz. Uma vez que nós temos paz com Deus, agora nós vamos procurar nos santificar. Eu fui santificado, agora eu também tenho que ter paz com o meu irmão, procurar ter paz com ele, seguir a paz, seguir ela, ela é boa, ela é agradável. Ali no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, vai dizer o que? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Oh Deus, eu me preocupo quando Deus fala com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Qual é o original disso em hebraico? Abraão, anda na minha presença e se santifica. Nós estamos vivendo uma era de crise. Crise lá fora e crise também dentro da igreja. Crise financeira, crise emocional. Nunca teve tanta crise de ansiedade, depressão. O filho de J. Nelo se matou, se eu não me engano, com 15 anos. Depressão, crise emocional. Nós estamos vivendo dias de crise.
e principalmente crise espiritual. Lembra quando os crentes aqui mais antigos, lembra quando a gente ia para a igreja, quando a gente se preocupava mesmo? Eu quero parabenizar quem botou esse tema e quem botou o fundo do hino, porque quem botou o fundo do hino diz que o hino é novo agora, não se fala mais em santificação. Tiraram a santificação da igreja, dos altares, das mensagens. São poucos os lugares que colocam esse lindo tema atual e importante. A igreja hoje inventou um novo lema. Qual é o novo lema? Deus quer que você seja feliz. Hoje fala de felicidade, fala de paz, mas esquece de falar sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estão fazendo campanha, mais campanha. O povo está pensando mais no material. Estamos vivendo um mundo capitalista, onde se preocupa mais em ter, e esquece de ser. Ser o quê? Ser mais santo, ser mais santificado. O que significa a palavra santo? Significa ter um propósito com Deus. Efésios diz isso. E Corinto vai dizer aos Coríntios que sem a santificação não tem como ter intimidade com Deus, não tem como ter utilidade para Deus, porque Deus só usa o vaso. Aí Deus vai dizer assim aos Efésios: agora vocês são vasos, sendo vaso de Deus, de honra, agora santifica, se separe para Deus usar. Irmão, não se engane, Deus só vai usar aquele que estiver separado para uma grande obra, para algo. Deus vai chamar alguém que está separado, que está se separando. A vida é feita de renúncia, e é aqui que eu encerro a mensagem. Moisés, ele chega lá no Monte Sião, ele chega ali na terra prometida. O Senhor disse assim para ele: não se aproxima, Moisés, não se aproxima mais. Deus disse para Moisés: não se aproxima mais, porque a terra que tu está pisando, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa, santa é, Moisés. O que ele estava querendo dizer? Essa terra é santa, essa igreja é santa. Lembra da época que a gente vinha para o culto, a gente contava a hora, hoje é culto para o Senhor. A gente contava a hora para ver no culto, hoje é dia de culto. Nossos irmãos lá na África, eles estão assim. Quando chega a hora de culto, eles dizem: epa! Nossos irmãos lá no Tongo, pastor Jorge Raul, Jorge Chamuca lá em Moçambique, quando chega a hora do culto, eles dizem: eba, hoje é dia de culto.